Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo, estou muito empolgado. Falaremos de um jogo hoje e um dos jogos que eu mais amo nessa vida. Falarei sobre Resident Evil 2. Red 2. Só que falarei do clássico dessa vez, tá? O remake falarei no próximo vídeo. Então falarei do Resident Evil 2 clássico, o jogo, o game. Vou fazer uma ficha técnica rapidinho dele aqui e falar minha experiência com o jogo, o que eu acho dele, o que ele se influenciou na minha vida, então bora lá. Ele é um jogo desenvolvido pela Capcom e foi lançado mundialmente em janeiro de 98. Umas datas um pouco antes num lugar, um pouco depois no outro, mas foi lançado em 98. Então é um jogo de Survivor Horror, ou seja, deixa eu ver se eu consigo explicar direito o que isso quer dizer. Survival Horror é aquele jogo de terror, um jogo de terror padrão, né? Horror, que tem muito crunch, que tem muito sangue, muita morte, muita violência, só que ele é um Survivor. Ele é aquele jogo que te dá desafios de sobrevivência, você tem que sobreviver. E aí tem escassez de bala, escassez de saúde, de sanguinho. Então assim, é um jogo que ele é difícil, você precisa sobreviver ao jogo para poder passar. Não é aquele jogo que você sai matando todo mundo, tipo um Call of Duty da vida, ou um Doom, né, que é o mais padrão, mas é um jogo que te coloca numa situação de correr muitas vezes. Então vamos falar um pouco dele. Esse aqui é a definição mais ou menos do Resident Evil 2, tá? Já digo que terá spoilers nesse vídeo, então se você nunca jogou, jogue, porque vale muito a pena. E depois que jogar, venha ver esse vídeo aqui e veja se concorda comigo, tá bom? Então vamos lá. Minha experiência com esse jogo, tá? Acho que eu tinha 10 anos, né? Foi 99, 2000, acho que foi 99. Um primo meu tinha um PlayStation 1, era o único da família que tinha, né, naquela época. E ele tinha esse jogo do Resident. Só que foi legal, porque ele comprou esse jogo, foi na estreia do jogo, sabe assim, que ele pegou. Então não é um jogo que a gente tinha jogado. Então ele comprou esse jogo, ele tinha o PlayStation 1 na época, tava uma reunião de família na casa dele lá, e os primos, né, foram lá ver esse jogo, esse videogame, que era super novidade na época, só ele tinha, ninguém tinha visto ainda. Aí ele colocou esse Resident Evil. Meu Deus do céu, cara, uma criança de 10 anos ali, 9, 10 anos, eu peguei trauma desse jogo, medo pra caramba, não tem nem o que falar aqui, mano, eu caguei de medo, porque, pensa comigo, né? O jogo já começa lá, eu não tinha visto nunca tinha percebido que tinha né? Ele começa já com aquelas imagens do zumbi lá, não sei que ninguém entende porcaria nenhuma que tá em inglês, né? Mas as imagens fortes, aí do nada, ele tinha só o jogo do Leon, né? Só o CD do Leon, não tinha os dois, então ele jogou com o Leon, aí começa já no pegando fogo, toda aquela apresentação de abertura do caminhão, nossa, aquilo foi maravilhoso. Aí começa o jogo andando, fogo, zumbi, e morreu logo de cara, sabe assim? Tipo, eu não consegui, não sabia o que fazer. Então assim, já me pegou, falei, caramba, mano, o cara tá comendo o outro. Então, pra uma criança, pra mim, aquilo foi muito impactante, né? Eu peguei um puta trauma desse jogo, eu fiquei anos sem jogar Resident por causa disso, só que ele foi o primeiro contato que eu tive com o Resident, né? O 2. Então, essa experiência dele, depois ele foi jogando mais, né? Eu fui assistindo, mesmo apavorado eu assistia, e achei o jogo incrível, mas nunca tive coragem de jogar. Para piorar a minha situação, passou alguns anos, né? Eu já tinha, acho que o Play 1 também, só que aí um primo meu, ele era muito viciado, não esse primo específico, um outro, aí muita gente já tinha PlayStation 1, já tinha passado uma época, ele comprou o 3 Nemesis, né? E eu fui pra casa dele uma vez, ele jogava muito Resident, ele jogava pra caramba, ele era muito viciado em Resident. Então, teve uma vez que tava ele e o pai dele, né, eles foram jogar na madrugada e eu fiquei lá assistindo. E eles jogando, puta, eu adorei o Nemesis, adorei o jogo, os puzzles, que era a primeira vez que fazia aquilo, né, de você já faz isso, faz aquilo. Eu não jogava nem a pau, eu tinha um cagaço desse jogo, o Nemesis pra mim até hoje eu tenho um cagaço dele. Então, eu não joguei o Resident 3 com eles, esse foi o que eu menos joguei na minha vida, acho que o 1 é o que eu menos joguei, mas o 3 eu nem tentei zerar ainda, vou tentar um dia, quem sabe. E eles jogavam e eu achava muito legal a parte dos puzzles, eu gostava muito dos mistérios do jogo, da história, depois que eu fui começando a entender. E mesmo assim, eu tinha um cagaço, eu não dormia aquela noite pensando no jogo, foi uma coisa surreal. Só que assim, a gente passou horas, ele jogando e eu assistindo, e a gente tentando, conversando sobre o que fazer, por onde seguir. Cara, que experiência maravilhosa que eu tive. Maravilhosa essa experiência do 3. Aí beleza, né? Eu fiquei anos sem jogar Resident. Eu só fui jogar um Resident Evil quando lançou o 4, o PlayStation 2, que aí eu já era adulto, já trabalhava, eu já comprei meu próprio Play 2, né? Aí eu comprei o 4. O 4 ele foge um pouco dos clássicos, né? Ele já é um pouco mais de ação. O 4 foi o primeiro que eu zerei sozinho. Depois que eu zerei o 4,
Eu peguei coragem e falei, não, eu tenho que zerar o 2, cara. É o primeiro que eu tive contato, eu quero jogar essa merda e vamos que vamos. Aí eu consegui, né, depois de um tempo, jogar o 2, comprei o jogo e fui jogar. Caramba, só que eu fui jogar sem revista, sem código, sem internet, sem nada. Falei, não, eu quero zerar esse negócio. E que experiência, mano, fantástica. É isso que eu quero falar no vídeo, a experiência que eu tive com ele. Porque eu joguei junto com um amigo meu que também nunca tinha jogado. Nós dois jogamos juntos, né? E fomos jogando as telas. Cara, foi muito incrível. Descobrir aonde tinha que ir, qual item pegar, o que fazer. Todas essas partes dos puzzles, cara, é muito divertido. Você jogar sem saber o que fazer, sem pesquisar. Você ir atrás, sabe? No jogo você decifrar lá. Cara, é incrível, legal. Eu tenho que concordar que os jogos são em inglês, não tinha em português naquela época, então, pra quem não entendia nada, era difícil sim você saber o que fazer, mas quando eu joguei, eu já manjava um pouco do inglês, o meu amigo também, então a gente conseguia entender mais ou menos o que tinha que fazer, né? Hoje já sei falar, mas na época a gente já tinha uma boa experiência com jogos, então a gente conseguia identificar palavras. Mas, cara, que experiência maravilhosa, jogar o jogo inteiro, zerar ele sem nenhum código, sem nada, só na raça. Isso foi incrível, eu super aconselho quem nunca jogou Resident jogar dessa forma porque é muito legal. Eu vejo muita gameplay, adoro gameplay de Resident, né? E o pessoal, cara, eles são muito automáticos, eles jogam tanto Resident, eles vão pros lugares certos, no momento certo, pá, 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 e vai. E eu fico, caramba, não consigo fazer isso, eu não tenho essa memória muscular pra fazer esse tipo de coisa. Mas pra quem nunca jogou, cara, é um prato cheio, cara, porque o jogo é incrível. Agora vamos entrar um pouco na parte do jogo em si, tá? Já falei minha experiência, como eu gosto desse jogo, e tive medão nele, né? Mas vamos falar agora um pouco do game em si. Ele é um game de controle tanque, ou seja, as câmeras do jogo elas são fixas em alguns pontos, você só movimenta o personagem. Então ele literalmente é como se fosse uma gravidade no centro. Ele gira em torno do centro e você coloca para frente ou para trás. Ele não consegue andar de lado, ele só vira e você anda, vira e você anda, vira e você anda. É assim que funciona o tanque, né? E a câmera fixa. É um controle meio bugado hoje em dia, tipo, não é tão legal. Hoje em dia você tem o remake, por exemplo, é uma ótima jogabilidade. As jogabilidades dos jogos de hoje são 1000 vezes melhores, não tem nem como comparar. Mas pra época, cara, pro tipo do jogo que eles queriam, funcionou perfeitamente, tá? Então a jogabilidade para aquele jogo, ela é maravilhosa, não tenho que reclamar. O cenário que eu acho que assim, são duas coisas que eu acho primorosas desse jogo. Os cenários, o game design, o level design, né? O level design é incrível, cara. Tipo, tudo no jogo é bonito, sabe? As imagens que eles usaram para os cenários, para a delegacia, para as ruas de Raccoon City no começo, para os laboratórios. Cara, que insano, assim, um level design lindo, é muito legal você ver aquilo. Os itens, eles têm um pouco de destaque nos cenários, né? Você consegue identificar com uma cor mais forte, que você sabe que é pegável, que é um item que você pode pegar. Mas tem alguns que não são bem escondidos e você tem que interagir com o lugar para poder pegá-los. Eu acho isso muito legal porque eles estão espalhados pelo mapa. Não é o que acontece hoje em dia, tipo, mata um zumbi, dropa dinheiro, dropa item, sabe? Não é isso. Literalmente você mata o zumbi e morreu, o corpo ali. E os itens estão espalhados pelo mapa. Então você tem munição na delegacia, remédio na enfermaria, sabe assim? Essas coisas mais padrões, eu acho isso muito legal, sabe? Muito legal. Lógico que tem itens que não deveriam estar em lugares, que são bem meia boca, mas, cara, é um jogo, releva, né? Mas no geral, 90% está bem espalhado, está muito bem localizado. Então o level design é incrível, o jogo tem isso como fantástico. Eu acho que é o que mais chama atenção, aqui já é o segundo ponto, que os fãs adoram esse jogo, é a trilha sonora. Nossa, a trilha sonora desse jogo é fantástica, fantástica. Desde o começo, né? Começa já o jogo com o barulho dos zumbis. Aí quando você começa a chegar na delegacia, vem aquele som. Na hora que você entra na delegacia a primeira vez, vem o som do HAL. Nossa, muito legal. Tipo assim, caramba, esse é icônico. Aí depois o jogo ele dá umas... Tipo, quando é uma coisa mais de perigo, ele fica naquela mais avançada, tipo, tanana, tanana, pra você ficar um pouco agitado. A sala do Save Room, né, onde vocês são seguros também, é uma música nostálgica demais. Então, assim, todo o áudio desse jogo é perfeito. Ele placa, engrena muito bem com a jogabilidade e você se sente muito bem ouvindo aquele jogo. Tipo, é legal você jogar o jogo ouvindo ele. E esse aqui é prazeroso demais, é espetacular, tá? Então, o level design é muito bom. O áudio são os dois melhores pontos do jogo pra mim, assim, de longe, destacável. O controle tanque, a jogabilidade, por ser um tanque na época era bom, mas hoje em dia é meio datado. Só que dá pra você brincar, dá pra você pegar o esquema do jogo e você consegue jogar. Então não é perfeito, mas tá valendo pro que tinha na época, né? Então essa parte é do relevo, porque pela situação da época em si mesmo, mas pro PlayStation 1, cara, ficou lindaço, lindaço.
Agora eu vou falar um pouco da história. A história, eu não vou entrar muito detalhe, tá? A história não é tão complexa assim do 2, pelo menos. O 2, o policial, que é o Leon e a Claire, eles vão pra cidade lá de Raccoon por motivos pessoais, cada um com o seu, e chegam lá, dá merda, descobrem que a cidade tá uma bosta, e eles têm que fugir. Simples assim. Acontecem algumas coisas no meio da história que modificam um pouco ali o parâmetro, que vão adicionando umas camadas, mas o geral é isso. Eles chegaram na cidade, ficaram presos lá pela situação dos zumbis, e eles precisam fugir, você tem que fazer eles fugirem. Simples assim. Então o jogo, essa é a principal, com algumas camadas de subtrama, né, que agregam pro jogo. Mas o geral é isso. Então a história não tem muita coisa. É lógico que isso, eu acho que ele é o que menos emplaca nas histórias em si, né? Porque o 1 se complementa com o 3. O 2 ele é como que eu posso dizer? É uma adição muito bem-vinda na história, só isso. Ela não é uma impactante demais, mas não é que ela seja totalmente descartável. Muito pelo contrário, ela apresenta personagens muito interessantes. Ela apresenta o Leon até hoje vai sair no 9 agora, o Leon, então é um personagem muito querido. Eu adoro a Claire. A Claire nesse jogo e no Código Verônica, ela é, mano, ela é pistola, cara. A Claire ela é porradeira, ela aprendeu a se proteger com o Chris, que é o irmão dela, né? Então ela sabe se virar, ela tem atitude no jogo, no 2 clássico. Ela tem uns debates com o Leon que é muito legal, tipo, o Leon pede pra ela fazer uma coisa, ela ignora, vai fazer o que tem que achar que é certo, sabe? Então assim, ela é independente pra caramba, a Claire é fantástica nesse jogo. E o Burke é um ótimo vilão, o Mr. X, cara, pra quem... Eu demorei muito pra descobrir que tinha no jogo, porque eu só jogava um CD, né? Ele só aparece no cenário B, então eu demorei pra aprender que tinha ele, mas depois é um personagem icônico também, que aparece muito bem, só que o Nemesis superiorzíssimo, mas o Mr. X tá ali também pra dar uma incrementada legal no jogo, sabe? Então, a questão de personagens é isso. A Sherry tá ali também, interessante. A Ada também, sua primeira aparição, se torna uma personagem muito importante. Então, assim, no geral, os personagens são muito bons, são muito... qual é que é a palavra? Esqueci a palavra. Eles são, não vou falar assim, não é simpático, eles são cativantes. Essa palavra, eles são cativantes. Você gosta dos personagens, sabe? Pelas atitudes dele. A Claire, porradeira, quer ir pra cima. O Leon fazendo trabalho de policial, mesmo que é o primeiro dia dele, mas ele já era um policial, ele foi transferido. Então, ele quer fazer o trabalho dele de salvar as pessoas, eu acho isso muito legal, apesar de toda a situação que está acontecendo. Então, os personagens são muito bem desenvolvidos e ganharam muito destaque depois desse jogo pra frente, né? Não tem o que falar. Leon, o queridinho dos jogos, né? Eu sou mais a Claire, eu acho a Claire a melhor personagem do jogo, da história do Resident, apesar de ter a Jill, apesar de ter o Barry, ter o Chris, que o Chris é muito legal, mas a Claire pra mim, ela é superior, ela é a porradeira que toma atitude e vai pra cima. Foda Claire. Então assim, personagens muito bons, trilha sonora fantástica, level design fantástico, gameplay, né, que é bom, não é ruim nem que bom. E o que mais eu posso falar desse jogo, cara? Terror, né? Eu vou falar um pouco do estilo, né? Que é o Survival Horror. Cara, é um jogo que dá medo, você jogar sozinho, à noite, mesmo que você já esteja acostumado, né? Quando você é pego de surpresa por um zumbi, ou por um leaker principalmente, eles têm uns sons que são muito legais, tipo o zumbi faz que é o clássico. Cara, é muito bacana você jogar isso à noite sozinho, você fica assustado com esse barulho, mesmo que você já seja adulto, você fica aquele retraído. Quando começa aquela música do impacto, tarantes, tipo, você sabe que vai ter alguma coisa muito forte acontecendo, então você já fica meio tenso. E o barulho dos leakers pra mim é o mais foda, que é o... que eles fazem tipo um bafo, soltam uma garganta assim meio leve. Cara, você escuta aquilo, você escuta o gotejar, né? Eles babam e o pingo da baba cai no chão, faz a gotinha, faz a gotinha, você escuta isso e fala, puta que merda, tem um leaker aqui. Aí você já fica nervoso, porque é um bicho que demanda um tempo se você quiser matar, ele causa muito dano, é desgraçado mesmo. Então o horror é muito bom, ele te assusta o jogo, várias vezes tem jumpscare, não é um jumpscare tão forte, mas o do Corvo é um bom exemplo. Então assim, tem momentos que você leva um susto, mas no geral você fica sempre apavorado. Por quê? Que aí entramos no próximo ponto, que é um jogo de survivor horror. Então ele tem o horror, mas ele tem o survivor, que é o ponto bom desse jogo, que é você sobreviver ali. Cara, o jogo é escassez. Se você jogar no normal ou no hard, você não tem munição para matar todos os bichos do jogo. Então você tem que dosar, não pode sair atirando que nem louco, não pode ficar errando, sabe? Porque acaba a munição, cara. E o principal ponto, a principal maneira de você sobreviver em Resident Evil é corra.
corre, desvia, seja o driblaldinho, o Ronaldinho Gaúcho fazendo a mágica. Meu, quantas vezes, nossa, até hoje, qualquer jogo de Resident Evil, eu levei isso pra vida. Jogar Resident Evil poupa munição. Se você tem a opção de fugir, fuja, corre, não precisa sair matando que nem louco, né? Menos os 6 você tem que sair dando porrada, mas o resto, cara, poupa munição, corre. O principal fator de sobrevivência do Resident Evil corra. Mano, é muito bom isso, que você, pô, é um jogo de, não é um jogo de guerra, você tem que sair matando, né? Mas você tem que sobreviver. Então o jogo te dá essa opção de correr, eu acho isso muito legal, porque apesar da limitação técnica da época, eles conseguiram aplicar isso muito bem. Então você sobreviver, você pode chegar nos chefes com muita munição ou zerado, cara. E chegar zerado com faquinha é pedir pra dar game over, né? Porque é realmente muito difícil passar pelos chefes com faquinha. Se não, eu não digo impossível, porque tem uns loucos que conseguem fazer, que são muito bons. Eu não consigo matar nem um porra de um zumbi na faca. Então imagina um chefe, né? Então eu já falo assim, cara, poupa munição, só na parte que eu tô encurralado que eu gasto. E é isso. Então o survival, ele é muito bem implementado. Esse jogo é fantástico porque uma das coisas que eu mais gosto dele é os dois discos se complementarem. Nós temos dois discos, né, que é o CD, que é o Leon, e o CD que é a Claire. Se você começa com um, depois você joga com o outro, muda um pouco a história, muda onde você começa, tem umas interações diferentes. Tem um lado certo lá, que é um canônico, vamos dizer assim, mas você consegue jogar dos dois jeitos, tá? Leon A, Leon B, ou Claire A, Claire B. Você consegue jogar dos dois jeitos, mas o certo, de acordo com canonicamente, né, é Claire A e Leon B. Então, eu gosto porque as histórias se complementam. Quando você começa com a Claire ou com o Leon, tudo faz. Se você começar com um jogo, você vai encontrando alguns personagens no decorrer da história que fazem certa ação. Quando você joga, você aparece no lugar, você fala, onde esse cara veio? Como é que ele apareceu ali? Sabe? Quando você joga do outro CD depois, a segunda versão, né, o segundo cenário, você vê as ações dele que eles fizeram naquela outra parte. Então você entende como chegou ali, como aconteceu aquilo, por que aquela coisa está aberta, por que aquela coisa está fechada. Então assim, é uma coisa que complementa. Eu não vou dizer que é perfeito, tá? Não é perfeito, tem algumas coisas que estão erradas aí que você fica, ué, mas por quê? Mas uns 95% casa muito bem. Casa muito bem. Então, uma coisa complementa a outra, é fantástico. Acho que eles fizeram um trabalho excelente aqui, excelente, é um trabalho incrível. E, cara, tem muito extra nesse jogo. Você já tem que jogar 4 vezes para zerar todas as formas possíveis, né? Já é uma jogatina muito grande, fator replay enorme. Você ainda tem quarto sobrevivente, que você tira uma nota muito boa. Você tem uma fuga com o Hank lá, que é um mercenário, né? Um trabalhador da Umbrella, que é muito legal. É difícil pra caramba, mas é muito legal você ter essa opção. E você tem esse jogo do Tofu, você fugir como um Tofu, que eu acho que é o mais difícil de todos, não tem o que falar. Jogar com um Tofu é difícil, é complicado, mas para quem gosta de Resident, para quem manja, é um prato cheio ter essas opções, né? Então é muito legal, o jogo ele é bem amplo, você tem muita coisa para fazer, é muito legal. O que mais eu posso dizer dele? Os chefes são incríveis, tá? Eu gosto do Burke como chefe porque ele é aquele cara que aparece 500 vezes. Você vence ele uma vez e aparece um pouco diferente. Você vence ele de novo, aparece um pouco diferente. Então assim, ele é muito repetitivo, mas ele não é o mesmo que você enfrenta. Você não enfrenta ele de formas iguais. Você enfrenta ele de formas diferentes, mas é o mesmo personagem se modificando. Eu acho isso muito bom porque não enjoa. Os vilões são muito legais. Você tem as aranhas gigantes que dão medo pra caramba. Os dog, nossa, os cachorros são chatos pra caramba, mas estão lá. Os lickers, já falei, que são bicho da linguinha, né? Caramba, os lickers são terríveis de matar. Os zumbis são clássicos, estão ali. Então aparece de montão. É muito legal, assim, todos os vilões são muito bem, os monstros, né? São muito bem postos no jogo. É muito, muito bacana. Te mostra como a cidade se transformou naquilo. Tem esse enredo também, então é uma explicação bem interessante. Depois a gente vai aprendendo com pesquisas, né, como é que funciona em geral, mas ele é bem complementar, bem instrutivo, você aprende bem. E pá, o jogo assim é foda. No geral ele é foda. O que mais eu posso dizer dele? Eu falei do survival, falei do horror, falei da gameplay, a trilha sonora, as armas, né? As armas são bem simples, você tem a pistolinha padrão, 12, a Magnum, o lança-chamas, que não serve para nada nesse jogo, mas tá lá. Então assim, tem as armas, né? Muito legal, padrãozinha, mas é algo que funciona muito bem. Eu não sei, cara, eu vou falar só um pouco agora, comentar sobre o remake, né? O 2 Remake é o melhor Resident que eu joguei. Eu não joguei o 4 Remake muito, então me desculpe quem acha que o 4 Remake é melhor, mas eu ainda não joguei, não posso dizer. Mas o 2 Remake, até os que eu joguei, ele é fantástico.
fantástico. Depois eu vou entrar no jogo, no outro vídeo eu falo sobre ele, mas o que eu não gosto dos dois remake é a falta de coesão das histórias, sabe? Você jogar com um cenário e depois jogar com outro, não faz sentido, cara. Quebra umas coisas ali que são bem pesadas, tipo, diferente desse clássico. O clássico ele se complementa tão bem e o remake, infelizmente, deu essa cagadinha. Ele tá um jogo maravilhoso, ia ser 100%, 1000%, mas como tem essa cagada das histórias que não se complementam, aí pesa um pouco, você fica, ué, mas por que, cara? Então, perde um pouco da história, do ponto ali. Ainda acho que é o melhor que eu joguei, tá? Mas o 2 clássico, nossa, que jogo! Dê uma oportunidade. Cara, eu falo assim, ó, você quer jogar ele? Se você quer ver esse vídeo e falar, putz, mano, quero testar, que legal, joga sozinho, deixa no escuro, sabe assim, joga no escuro, joga sozinho, sem dica, não olha na internet, não olha como fazer isso, só joga, pega e vai jogando. E cara, que incrível que é essa experiência, você vai ver que ele é fantástica, você vai ter medo, você vai ter susto, você vai se empolgar, você vai querer o desafio, porque ele é desafiante, não é um jogo tão fácil, ele tem essas dificuldades, então você querer você passar de etapas no jogo é gratificante demais, cara. Você, cada vez que chega numa área nova, você, caramba, fiz isso, sabe assim, cara, finalmente. Então essa empolgação é incrível, eu gosto muito disso. Eu quero jogar o 3, eu vou jogar o Nemesis, eu quero jogar o 3 clássico, eu quero zerar essa porcaria, porque eu tenho um cagaço do Nemesis até hoje e eu tenho que vencer esse cagaço. Então eu quero vencer e jogar isso e trazer pra vocês o que eu acho do jogo. Eu já vi gameplay, já vi final, eu sei como funciona toda a história, mas eu quero ter a experiência de jogar, porque eu não decorei nada, eu não sei nada que tem que fazer no 3. Então o 2, também eu joguei só uma vez, né? Um dia eu vou jogar de novo ele, mas cara, que experiência, deem essa oportunidade, tá? Esse jogo é fantástico, muito bom. Hoje tem muitos acessos para jogar, então procure o seu jeito assim que você consiga, porque ele é muito mais fácil, muito mais acessível, né, do que antigamente. Então Resident Evil 2, gente. Eu vou ficando por aqui, esse vídeo foi maravilhoso, adoro falar de Resident, falarei dos outros jogos que eu joguei, então tem muito conteúdo, falarei dos filmes um dia, então vamos lá. Eu agradeço muito a vocês por terem assistido, espero que tenham gostado, espero que tenham se empolgado com essa experiência que eu tive e dê uma oportunidade, né? Joguem Resident Evil 2, o clássico, que assim, você vai querer jogar o 2, vai querer jogar o 3 e o 1 também. Não tem o que falar, são incríveis, tá bom? Então com isso eu vou ficando por aqui, agradeço muito você por ter assistido, obrigado de verdade, espero que tenham gostado e eu dando meu tchau pra vocês. Um beijo e até a próxima, tchau, tchau!